Imagine dirigir por uma estrada a uma altura equivalente a um prédio de 30 andares. Uma estrada que serpenteia entre as montanhas por 4,75 quilômetros de extensão e atravessa terrenos íngremes. Isso parece ficção científica, mas na China é uma realidade. Além de sua impressionante extensão, ela também possui pilares que alcançam alturas de até 107,5 metros de comprimento. Essa ponte não só supera desafios geográficos, mas também conecta cidades, une comunidades e estabelece um novo padrão para a construção de pontes em regiões montanhosas. Estamos falando da Ponte Huohua, na província de Guizhou, onde essa é mais uma de muitas obras-primas da engenharia chinesa que desafia não apenas a gravidade, mas também a nossa compreensão do que é possível em termos de construção e engenharia. Nos próximos minutos, você vai descobrir os desafios enfrentados, as inovações empregadas e os impactos duradouros que essa construção proporciona para a China e para o mundo da engenharia. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre a Ponte Huohua, a incrível ponte da China que está desafiando as montanhas. A Ponte Huohua, localizada no sudoeste da China, estrategicamente na província de Guizhou, sendo uma região conhecida por sua topografia acidentada e formações únicas de relevo, faz parte da rodovia que conecta o condado de Ziyun ao condado de Wangbo, atravessando o município de Huohua, em Anshun. A escala deste projeto é verdadeiramente impressionante. Como já mencionado, ela possui um comprimento total de 4,75 quilômetros e é uma das maiores pontes rodoviárias nas regiões montanhosas da China. Para colocar isso em perspectiva, é como se você pudesse colocar quase duas Avenida Paulista em uma única ponte. O que a torna ainda mais notável é a sua altura. O pier mais alto atinge 107,5 metros, enquanto o deck mais elevado chega a 115 metros de altura. Isso é equivalente a um edifício de 30 andares. Além disso, a ponte serpenteia por quase 4 quilômetros pelo vale do rio Narong, com dezenas de pilares de concreto imponentes sustentando a estrutura. A travessia central do rio é alcançada por 3 vãos de 120 metros para os viadutos leste e oeste, uma proeza de engenharia que permite que a ponte se estenda suavemente sobre o terreno acidentado. Mas, levando em consideração todos esses obstáculos no projeto, o que motivou a China a construir essa obra monumental em uma região tão complexa e desafiadora. A província de Guizhou, apesar de sua beleza natural, tem sido historicamente uma das regiões menos desenvolvidas da China. O terreno montanhoso e as formações íngremes, embora espetaculares, representam um grande obstáculo para o desenvolvimento econômico e a conectividade da região. Antes da construção da ponte Huohua, viajar entre os condados de Ziyun e Wangmo era uma jornada árdua e demorada. As estradas existentes tinham que contornar montanhas e vales, resultando em viagens longas e muitas vezes perigosas. Isso não apenas isolava comunidades, mas também limitava de forma severa o potencial econômico da região. O governo chinês, reconhecendo a necessidade de melhorar a infraestrutura nessa área, concebeu essa ponte como parte de um plano mais amplo para desenvolver a região oeste do país, e assim se tornar uma ferramenta crucial para o desenvolvimento econômico e social. Isso mostra que, independente do terreno, dos desafios e de toda a complexidade de um projeto, a engenharia chinesa pode sim mudar a sua realidade econômica, porque após conectar diretamente os condados de Ziyun e Wangmo, esse projeto prometerá reduzir drasticamente o tempo de viagem, facilitando o movimento de pessoas e mercadorias, por sua vez, estimulando o comércio, o turismo e o investimento na região, ajudando a elevar o padrão de vida das comunidades locais. Mesmo sendo por décadas uma das regiões menos desenvolvidas da China, essa construção foi concebida. Porém, como será que eles realizaram esse feito? Antes de explicar sobre a construção do projeto, é importante ressaltar que a parte principal da ponte foi concluída em 5 de janeiro de 2021, sendo um marco significativo na história da engenharia chinesa.
Embora a data exata de abertura ao tráfego não seja especificada, é bem provável que a ponte tenha se tornado totalmente operacional mais tarde naquele mesmo ano, após os necessários testes de segurança e trabalhos de finalização. Mas, voltando à construção da ponte Ruohua, que foi realizado em conjunto com a China Metallurgical Construction Engineering Group e pela Guizhou Communications Construction Group, unindo a experiência em construção metálica e infraestrutura de transporte, ambas as empresas de construção e infraestrutura enfrentam um dos maiores desafios de engenharia, tendo que passar pela natureza cárstica do terreno. As formações kársticas são conhecidas por suas cavernas subterrâneas e rochas instáveis, o que torna a construção de estruturas de grande porte extremamente desafiadora. Os engenheiros tiveram que realizar extensos estudos geológicos e desenvolver técnicas especiais de fundação para garantir a estabilidade da ponte. A construção utilizou quantidades impressionantes de materiais, sendo 360 mil metros cúbicos de concreto e 50 mil toneladas de vergalhões de aço foram necessários para dar forma à estrutura. Para colocar isso em perspectiva, o volume de concreto usado seria suficiente para preencher 144 piscinas olímpicas, ou, para uma comparação ainda mais impressionante, esse volume de concreto poderia construir um muro de 3 metros de altura e 30 centímetros de espessura que se estenderia por aproximadamente 400 quilômetros, quase a distância entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Para os pilares, onde alguns chegam a mais de 100 metros de altura, foi apresentada um desafio único. Sua construção exigiu o uso de técnicas avançadas de engenharia vertical, com equipes trabalhando em grandes alturas para erguer estas estruturas. A topografia acidentada também apresentou desafios logísticos significativos, pois o transporte de equipamentos pesados e materiais de construção através do terreno montanhoso exigiu planejamento meticuloso e, em alguns casos, a construção de estradas de acesso temporários. Para superar estes obstáculos, os engenheiros empregaram uma variedade de inovação. Isso incluiu o uso de drones para mapeamento topográfico detalhado, simulações computadorizadas para testar a resistência da estrutura sob diferentes condições e construção modular para acelerar o processo de construção. A segurança foi uma preocupação primordial durante todo o projeto. Dado o terreno perigoso e alturas envolvidas, foi necessário medidas de segurança rigorosas para proteger os trabalhadores. Isso incluiu o uso de equipamentos de proteção de última geração e a implementação de protocolos de segurança. Apesar dos numerosos desafios, a parte principal da ponte Ruohua foi concluída em 5 de janeiro de 2021, marcando de forma significativa a história da engenharia chinesa. E agora, sabendo de toda essa complexidade, podemos imaginar se existe algum outro projeto que se equipara à construção dessa megaestrutura. A ponte Ruohua, embora impressionante, não está sozinha no panteão de megaprojetos de infraestrutura da China. O país tem uma longa história de empreender projetos de engenharia ambiciosos, muitos dos quais desafiam os limites do que se pensava ser possível. Um exemplo notável é a Ponte Beipanjiang, também localizada na província de Guizhou. Com uma altura de 565 metros, é atualmente a ponte mais alta do mundo. Comparada com a ponte Ruohua, ela ilustra como a engenharia chinesa continua a superar seus próprios recordes. Outro projeto comparável é o viaduto do rio Huqiao, uma ponte de viga de concreto protendido, também localizado em Guizhou. Com 1.958 metros de comprimento e uma altura de 209 metros acima do rio, este viaduto compartilha muitos dos desafios de construção enfrentados pela ponte Ruohua. Fora da China, podemos comparar com projetos como o viaduto de Millau, na França, que tem uma altura máxima de 336,4 metros. Embora o viaduto de Millau seja muito alto, a ponte chinesa se destaca por sua extensão e pelo desafio único apresentado pelo terreno montanhoso. Essas comparações destacam não apenas a escala da ponte Ruohua, mas também o lugar que ela ocupa no contexto mais amplo da engenharia global de pontes e viadutos. A construção dessa ponte promete ter um impacto transformador na região de Guizhou e além. Em primeiro lugar,
Ela reduzirá drasticamente o tempo de viagem entre os condados de Ziyu e Wangmo, facilitando o movimento de pessoas e mercadorias. Isso deve estimular o comércio local e regional, abrindo novas oportunidades econômicas para as comunidades da área. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, a ponte é um catalisador crucial. Ao melhorar a conectividade, ela torna a região mais atraente para investimentos, potencialmente levando à criação de novos empregos e ao crescimento de indústrias locais. O turismo, em particular, deve se beneficiar, já que a própria ponte se torna uma atração, oferecendo vistas espetaculares da paisagem montanhosa de Guizhou. Socialmente, ela tem um potencial de reduzir o isolamento de comunidades rurais, melhorando o acesso a serviços essenciais como saúde e educação. Isso tem um impacto profundo na qualidade de vida dos residentes locais. Já no ponto de vista da engenharia, essa estrutura serve como um testemunho das capacidades técnicas da China. Ela demonstra a habilidade do país em superar desafios geográficos extremos, potencialmente influenciando futuros projetos de infraestrutura em todo o mundo. À medida que a ponte Huohua se integra à paisagem de Guizhou, ela se torna mais do que apenas uma estrutura de concreto e aço, mas também um símbolo de progresso, inovação e a capacidade humana de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Olhando para o futuro, ela não apenas melhorará a conectividade e impulsionará o desenvolvimento econômico na região, mas também servirá como inspiração para futuros projetos de infraestrutura em terrenos desafiadores ao redor do mundo. Esta maravilha da engenharia nos lembra que, com visão, determinação e inovação tecnológica, podemos construir pontes não apenas entre montanhas, mas também entre comunidades, economias e culturas. Isso nos mostra que, mesmo diante de montanhas mais imponentes, sempre podemos encontrar um caminho, ou neste caso, construir um. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. E obrigado a você que se tornou membro daqui do nosso canal. E você que acompanha o Construction Time, saiba que o Construction Time deu a oportunidade a você de se tornar membro daqui do nosso canal. Além de várias vantagens, como vídeos sem anúncios, vídeos antecipados e vídeos exclusivos, você ainda concorre a uma caneca personalizada daqui do Construction Time. E isso com valor a partir de apenas R$15. É só clicar aqui no botão abaixo, seja membro, ou então acesse o QR Code que está aparecendo na nossa tela através da câmera do seu telefone celular. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.